bem-vindo. Você não perde por esperar a surpresa que eu tenho para você. Você já se perguntou se o Alzheimer a gente pega pela boca? Quem vai responder tudo isso e muito mais é o Dr. Alan Dutra, como você preferir chamá-lo, que está aqui comigo hoje para uma entrevista exclusiva para apresentar um caminho de possibilidade para quem já está no alvo das falhas de memória. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Que ótimo, doutor. E o que a gente tem aqui hoje é que você, né, doutor, talvez seja um dos únicos médicos que teve, e eu vou usar a palavra privilégio, né, que teve o privilégio de buscar uma abordagem integrativa para a doença do Alzheimer, porque eu sempre escutei que o Alzheimer era tipo uma ferida social, que uma vez desenvolvido não tinha mais nenhuma solução e nem poderia ser preventivo, já que ele é uma sentença genética. Me conta um pouquinho se você também já acreditou nisso e como é que você fez para mudar a chave. Realmente, né, a gente, na faculdade de medicina e depois nas especializações, a gente sempre, a notícia que a gente sempre tinha é que o Alzheimer era uma doença que não tinha como mudar o rumo, né? O máximo que tinha era medicações que poderiam ter um efeito de desacelerar a doença, mas que não tinham um efeito realmente muito de frear a doença, mas só de desacelerar até um certo ponto. Então eu tive vários casos na minha família, né? O primeiro caso que eu tive de Alzheimer foi da minha avó paterna, e que acabou falecendo por outra razão, ela faleceu de aneurisma de aorta, mas que ela já estava com um Alzheimer já avançado quando ela teve essa segunda doença que levou ela a óbito. Então, já tinha essa ideia de que realmente era quase que uma sentença, né? E ela vivenciou o Alzheimer mesmo, com esquecimento, com... Exatamente. Certo. Eu estava na faculdade de medicina nessa época, então tem bastante tempo já, e foi uma coisa bem triste para o meu pai, né, que acompanhou essa evolução da minha avó, está piorando a parte cognitiva, né? E eu acho que foi até, digamos assim, um alívio para ela ter falecido de uma outra doença, porque certamente seria um fim muito triste se ela tivesse falecido do Alzheimer. Você, sendo formado como médico na linha mais tradicional, foi acreditando que o Alzheimer era realmente essa sentença. Exatamente. O Alzheimer é uma doença muito triste, né? E naquela época a gente realmente até... Uma das razões pela quais a maioria dos meus colegas não tinha interesse de seguir a carreira de neurologia era justamente por doenças como essas, né? Que eram doenças de evolução muito ruim e que você pouco podia fazer a respeito. Certo. E aí, a gente já conversou sobre isso em outra entrevista que a gente fez e você foi despertado por uma mudança na sua abordagem como médico, que era essa medicina mais integrativa e que buscava outros caminhos que você não tinha aprendido na faculdade, por exemplo. E com o Alzheimer você foi descobrindo coisas novas ou foi a vivência pessoal também que te fez mudar? Como é que foi com o Alzheimer? Com o Alzheimer foi uma coisa bem interessante, porque eu já estava envolvido na medicina integrativa e eu já tinha passado por 3 experiências na família do Alzheimer. Com a minha primeira, como eu falei agora, minha avó paterna, que eu estava ainda na faculdade de medicina, e depois já formado, já com especialização, aconteceu com a minha tia-avó materna e a minha avó materna também, em sequência, assim. A minha tia-avó desenvolveu a doença e a minha avó passou a ser a tutora dela e até pela convivência, pelo estresse intenso de estar cuidando de uma pessoa com problema, a minha avó também desenvolveu logo em seguida o Alzheimer. E essa doença sempre ficava muito no meu subconsciente, né? Apesar de eu não atuar diretamente com neurologia, até por ter outra especialidade. Mas aí eu estava fazendo a pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro nessa época e por acaso eu estava pesquisando na internet a respeito de doenças neurológicas e descobri o livro do Dr. Dale Bredesen. Ele tinha sido acabado de lançar, foi em 2017, foi lançado o livro dele e eu fui atrás do livro. E eu devorei o livro assim muito rapidamente, um livro bem complexo, cheio de detalhes, mas eu acabei bem rápido o livro porque eu tinha muito interesse nesse assunto. E a partir daí eu fiquei muito animado e eu já tinha um canal no YouTube e eu comecei a fazer vídeos sobre esse assunto, né, resumindo o livro, porque eu sabia que esse livro era um livro que pouca gente às vezes
poderia entender na íntegra, e eu tive interesse então de fazer os vídeos no canal. O mais interessante é que eu fiz os vídeos simplesmente por interesse pessoal mesmo, de divulgar que existia a solução para a doença do Alzheimer. E eu comecei a receber pacientes no consultório e eu comecei a aplicar aqueles conhecimentos que eu tinha aprendido nas minhas pós-graduações de medicina integrativa. E uma coisa que também me atraiu muito no livro era que o livro era um resumo, era um grande resumo da medicina integrativa. É como se eu estivesse lendo um resumo de tudo que eu tinha aprendido. Porque realmente a abordagem da doença é multifatorial e ela abraça todos os aspectos da medicina integrativa. Então, um dos primeiros pacientes que me procuraram através desse vídeo me falou, olha, o Dr. Dale Bredesen tem um curso nos Estados Unidos. Eu não fazia ideia, você tem ideia, foi um paciente que me alertou para isso. Aí eu entrei em contato com a equipe do Dr. Dale Bredesen, fiz o curso e naquele momento, hoje eu já não sei porque eu não estou acompanhando, mas naquele momento eu fui o primeiro médico brasileiro que fez essa formação com o Dr. Dale Bredesen. Naquele momento só tinha um médico do Peru e eu fui o segundo médico da América Latina e o primeiro do Brasil a fazer a formação. E o que foi mais empolgante, emocionante nessa abordagem integrativa para o Alzheimer que você aprendeu? Então, o mais empolgante foi você ver um pesquisador importante, respeitado e que seguia uma linha totalmente tradicional, uma linha bastante ortodoxa de procurar uma via bioquímica única que pudesse ser a resposta para o tratamento do Alzheimer. E essa linha de pensamento de seguir uma via bioquímica muito específica já tem sido abordada há mais de 30 anos e há 20 anos que não se consegue avançar nas drogas, né? As drogas que se usam hoje são exatamente as mesmas drogas de 20 anos atrás, não se evoluiu nada nisso aí, né? Então, foi muito bacana acompanhar essa história do Dr. Dale Bredesen, que é neurologista, mas que largou a clínica de neurologia para se dedicar ao estudo, a virar pesquisador. Ele tinha um modelo do Alzheimer na mosca, o modelo de Alzheimer também em ratos, e aí ele descobriu, de uma maneira muito intuitiva, muito interessante, que o caminho era multifatorial. Não era uma via bioquímica, simplesmente, que tinha que ser corrigida, mas ele tinha que corrigir todos os aspectos multifatoriais da doença. Aí ele descobriu que tinha um tipo atrófico, que era a falta de fatores tróficos no cérebro. Falando de uma maneira simples para o pessoal entender, é como se faltasse vitamina no cérebro, né? Então você tem esse tipo de atrófico, o tipo tóxico, o tipo relacionado à resistência insulínica no cérebro, que é uma variação do diabetes, que a gente pode chamar de diabetes tipo 3, o tipo traumático e o tipo avascular, que é falta de fluxo sanguíneo no cérebro. Então ele foi descobrindo que tinha essas variações da doença, né? E que você poderia ter 2 ou 3 ou 4 tipos ao mesmo tempo, e que você tinha que atuar em várias linhas diferentes, né? Para poder ter um bom resultado. Aí ele teve o artigo científico que ele publicou, se eu não me engano, em 2013, que ele mostrou os primeiros casos que ele conseguiu reverter a doença, e aí em 2017 ele publicou o livro, e esse ano ele publicou um segundo livro, né, que foi lançado acho que um mês atrás, colocando a mais experiência com esse protocolo, né? Eu imagino, doutor, que por ser pioneiro, você também precisou fazer algumas adaptações para a realidade brasileira e para oferecer um protocolo que foi sendo o protocolo Dutra, vamos dizer assim. Praticamente isso. De tratamento do Alzheimer. E antes da gente começar a gravar aqui, você estava me falando que de todas as questões multifatoriais é impressionante como a alimentação, e por isso o Alzheimer se pega pela boca, é um fator tão determinante e tão negligenciado. É isso mesmo, doutor? Exatamente, né? De todos os tipos que eu citei rapidamente aqui, o fator mais crucial é a alimentação, porque na minha experiência pessoal, o tipo glicotóxico, que é esse tipo do diabetes tipo 3, é o mais frequente, né? Porque as pessoas não se dão muito conta disso, porque se você for ver as estatísticas de diabetes, você tem aí menos de 10% da população é diabética, né? Por volta de 7%, dependendo da fonte que você for checar. Mas, se você for ver, assim, com muito detalhe, a maioria das pessoas hoje, mais de 60% está com resistência insulínica. E esse componente da resistência insulínica no cérebro,
que muitas vezes não tem resistência insulínica no resto do corpo, só tem no cérebro, é o que determina a maior quantidade de casos da doença. Então, o cérebro tem alimento, ele tem combustível para queimar, que é a glicose, só que ele não consegue internalizar essa glicose dentro do neurônio, por causa da resistência insulínica. Porque a célula começa a ficar com defeito. Porque são muitos anos de excesso de açúcar no sangue, a célula começa a recusar esse açúcar. É como se fosse aquele pai que tem um filho em casa que é um baterista, né? E aí todo dia ele treina lá com a bateria dele e faz uma barulheira infernal, ele tem que colocar um fone de ouvido para não ficar surdo, né? Aí de repente a esposa desse pai precisa falar alguma coisa com ele e não escuta mais porque ele está com aquele fone de ouvido, né, bloqueando os ruídos. Então a célula começa a ficar surda, a glicose, né, para se proteger, porque a glicose é uma fonte de energia muito importante, só que ela tem um aspecto tóxico também. Excesso de glicose dentro da célula pode até fazer a célula se autodestruir por questões osmóticas, né, de diferença de concentração. Então, a célula precisa se proteger da glicose. Então, chega num ponto que a célula não consegue mais colocar a glicose para dentro e para processar como fonte de energia, e esse cérebro está cheio de alimento circulando no sangue, mas não consegue aproveitar esse alimento. Então, o neurônio fica sem comida, fica sem combustível. Então, esse é um aspecto muito importante. Na minha experiência pessoal, lidando com os pacientes, a grande maioria tem resistência insulínica e não sabe. Por quê? Porque os critérios que você tem do diagnóstico do diabetes, você tem que estar com uma alteração no exame X que o médico vai te dizer, olha, você hoje é diabético. E para a maioria dos médicos hoje, ele não atua antes disso. Ele deixa a pessoa fazer tudo que ela quer, comer do jeito que ela quer, e só vai atuar quando tem o diagnóstico realmente do diabetes. E isso é o grande problema, porque a grande maioria das pessoas vão ter complicações de uma maneira ou de outra com o pré-diabetes e com a resistência insulínica, que são graus anteriores ao diabetes totalmente instituído. Tá bem, me convenci. O que eu faço para mudar, doutor? Infelizmente, isso é uma coisa que é polêmica, porque a gente sabe que a dieta que todo mundo considera que seria a dieta normal, que todo mundo aceita como a dieta socialmente vigente, é uma dieta que para a maioria das pessoas não dá certo. Porque essa pessoa hoje é sedentária, essa pessoa hoje não tem queima de energia suficiente para justificar a ingesta de carboidrato que ela faz. Então, é uma sociedade que faz 3 refeições por dia, fora os lanches, e que fica o dia inteiro sentado no escritório, em algum ambiente fechado. Isso é a realidade hoje de mais de 80% das pessoas. São empregos sedentários e que você tem essa carga de carboidrato que o organismo não sabe o que fazer com isso, porque os nossos estoques de glicogênio são muito pequenos. Então você enche muito rápido o estoque de glicogênio do fígado, enche muito rápido o estoque de glicogênio do músculo, e o fígado tem que fazer hora extra para transformar tudo isso em triglicerídeos, para armazenar isso na forma de gordura. Então as pessoas hoje estão acima do peso não por excesso de gordura, como sempre foi falado, mas por excesso de carboidrato. E às vezes é muito difícil convencer uma pessoa que realmente ela está ingerindo carboidrato além do normal, porque ela se vê comendo normal, dentro de uma sociedade que adotou aquele como um normal, né? Então, é um problema, você realmente precisa, a maioria das pessoas hoje precisa, para ter saúde, restringir o carboidrato da forma como é consumida, como as pessoas acham que é normal. Então tem que investir mais em gordura. Gorduras de boa qualidade, deixar bem claro isso, gorduras saudáveis, né? Porque a gordura da margarina, a gordura do sorvete, a gordura do sanduíche, do que está no pão também, são gorduras processadas e são gorduras artificiais, a chamada gordura trans e a interesterificada. São 2 formas de gorduras processadas que hoje está em todos os alimentos industrializados, né? Você hoje, mas a margarina não tem mais gordura trans. Não tem, mas puseram outra coisa no lugar, que é interesterificada, né? E tem gordura trans hoje escondida em um monte de alimento, biscoito, por exemplo, porque a lei, eles vão mudando as leis, né? A lei dizia que você não precisaria declarar que tem uma gordura trans naquele biscoito se por unidade do biscoito não tiver uma X quantidade. Mas o que eles fizeram? Reduziram o tamanho do biscoito, aumentaram o número de unidades para o pacote. Quer dizer, se você comer aquela quantidade X de biscoito que vai te saciar, você vai estar ingerindo uma quantidade excessiva de gordura trans. Então, é realmente fugir dos alimentos industrializados,
dos alimentos processados. Infelizmente, parece até que a gente é disco furado, né? Que repete sempre a mesma coisa para várias doenças, mas infelizmente o que está causando a maior parte das doenças hoje é esse tipo de alimentação. Né? Nada resiste a um bom caso de sucesso. E eu queria que você me contasse sobre isso, né? Na sua prática clínica, mudar a alimentação com uma abordagem fatorial, com um protocolo Dutra, vamos dizer, isso mudou a história de pacientes que estavam na rota do Alzheimer? O que você pode contar pra gente? Vários pacientes que eu atendo, quando ele consegue aderir à dieta, ele tem reversão do déficit cognitivo. É lógico que isso vai depender muito do tão que avançada a doença está, do tanto que a família está comprometida, e sempre o ideal é o paciente estar comprometido também. Tem alguns casos que a gente não pode mais depender da boa vontade do paciente, porque ele já está avançado a tal ponto que ele não tem mais esse tipo de prerrogativa de cuidar de si próprio, ele depende totalmente da família. Então, esse engajamento da família é muito importante, né? Mas eu já vi muitas histórias muito bacanas de pessoas que conseguiram resgatar a mente dos seus familiares porque conseguiram implementar essa dieta, que é uma dieta realmente desafiadora porque você tem que ir contra o que é vigente socialmente hoje, do que seria o normal de comer hoje em dia. Entendi. E a dieta, como você disse, é um primeiro passo, né? Uma abordagem que ela é simples, que as pessoas podem fazer, mas ela é um primeiro passo de alguns outros que eles precisam ser dados, né? A alimentação é o primeiro passo, sem dúvida, mas hoje muitas pessoas também desenvolvem déficit cognitivo, que vai evoluir para o Alzheimer, por conta de excesso de estresse. A gente tem estudos mostrando que o excesso de estresse leva ao tamanho do hipocampo, que é um órgão cerebral, que está responsável pela memória, ele vai diminuindo de tamanho de acordo com o nível de estresse. Então, reverter o estresse com técnicas de respiração profunda, com técnicas meditativas, com técnicas de relaxamento. A questão do sono, que hoje é tão negligenciado, que a gente tem todo dia que falar no consultório para todo mundo, durma direito, valorize seu sono. Né? E até oferecer as estratégias para melhorar o sono, Com né, certeza, doutor? O sono é fundamental. O treinamento mental, hoje você tem muitas pessoas já de mais idade que já estão aposentadas e que ficam desmotivadas e param de estudar, param de ler, param de treinar o seu cérebro. Então, o treinamento cerebral também é muito importante para esse paciente. E, doutor, também tem uma questão da intoxicação que leva ao Alzheimer? Um detox também é importante? O detox é fundamental mesmo, porque a gente está hoje imerso num mundo cheio de substâncias tóxicas, são centenas de milhares de substâncias tóxicas, a gente não faz nem ideia. E algumas delas são bem relacionadas com Alzheimer? Sim, várias delas têm vários estudos mostrando que tem relação com Alzheimer, né? Exemplo, mercúrio, o chumbo, o alumínio são metais tóxicos que têm estudos mostrando claramente uma correlação com Alzheimer. E são intoxicações muito presentes, né? A gente gasta uma energia imensa querendo testagem das pessoas para ver se elas estão intoxicadas ou não. E quando faz o teste, quem faz o teste está, né? É uma coisa bem impressionante. Eu lembro que uma vez o laboratório da USP fez intoxicação de chumbo nos parques de São Paulo. Todas as crianças que estavam brincando tinham dosagens elevadas, e que frequentavam os parques tinham dosagem elevada de chumbo. Então, é assustador. É assustador. E eu penso que a gente poderia incentivar muito mais a desintoxicação desses metais pesados do que ficar batendo na tecla que a gente precisava testar mais, né? A testagem é um problema muito complicado, porque assim, infelizmente, a formação médica não dá ênfase correta a esse problema. Então, a não ser que você seja um especialista em toxicologia, a maioria dos médicos tem um conhecimento muito pequeno sobre esse assunto. E quando pede exame, eles pedem no sangue, né? E o exame de sangue tem o seu valor. O problema é que ele vai identificar intoxicações agudas. Então, se eu fui numa mina lá e mexi com minério, e anteontem fizer o exame de sangue, vai aparecer lá que eu estou contaminado com mercúrio, ou com cádmio, ou com níquel, seja o que for, né? O problema é que essas intoxicações elas são de pequena monta e são ao longo de períodos longos de tempo. Então, eles são incorporados no nosso organismo se defende dessas substâncias tóxicas, aí vai para o osso, né? Vai para o cérebro,
vai para o músculo, vai para o fígado, fica lá no tecido. E não aparece no sangue. Não aparece no sangue. Então, muitas vezes você tem que fazer exame ou de cabelo, né, ou fazer exame de urina, com ou sem provocação. Às vezes nem aparece no exame de urina se você não provoca. O que é provocação? Você dá um agente quelante, que é uma substância que você ingere, e que vai lá grudar no metal e trazer ele de volta para o sangue. E do sangue para a urina. Então você tem esses exames de urina, de saliva e de cabelo que você pode utilizar para ver essas intoxicações. Infelizmente, não estão no rol dos planos de saúde. Outro complicador. E quando a gente pensa em desintoxicação, claro que isso é individualizado, mas a gente tem abordagens e que não é um processo, né? Porque as pessoas pensam, precisa desintoxicar, parece que você vai ficar num lugar... É um chá, um fitoterápico bem feito, é isso que se trata. Exatamente. Nós temos, graças a Deus, substâncias naturais que são multifatoriais. Você consegue desintoxicar várias coisas ao mesmo tempo, né? Como é o caso da clorela, como é o caso da argila zeólita. Tem várias substâncias aí que podem cumprir esse papel. E que fazem parte da sua abordagem para a gente estacionar e regredir o Alzheimer também. Com certeza. Para a gente finalizar, doutor, eu sei que quem é médico, né, tem um compromisso muito grande com o paciente, né? Mas quando o caso vem para a nossa família e quando, né, a gente é desafiado a praticar aquilo que a gente recomenda, eu acho que as coisas ganham um outro peso e outra dimensão. Você aplicou todo esse conhecimento no seu pai, foi isso? Exatamente. Eu já contei a história da minha avó paterna, da minha avó materna, da minha tia-avó materna. Então, esses são casos que eu não tive como interferir. Um porque eu estava na faculdade de medicina, os outros dois porque eu ainda estava na minha formação integrativa. Mas, graças a Deus, eu consegui pegar meu pai no pulo, né? Ele começou a ter uma queda cognitiva, eu apliquei um teste nele, que é o teste cognitivo de Montreal, né? Que é o MoCA teste, eu fiz o teste nele, e eu vi que ele já estava com... A nota máxima é 30, 26... considerado normal, de 26 para 30, e ele estava com uma nota de 23, ele já estava começando a ter um déficit cognitivo. E eu implementei o programa, né, dele, do déficit cognitivo, e graças a Deus, ele seguindo as orientações e fazendo uso da suplementação sensata, ele conseguiu ter reversão desse déficit cognitivo. Que coisa boa, doutor. Eu me lembro muito bem, teve uma data que eu visitei ele em Brasília, que ele mora em Brasília, e estava perto do aniversário dele, né? E aí tinha uma festa surpresa. Aí eu fui estragar, eu fui ser o estraga-prazeres. Eu falei, olha, tem uma festa surpresa aí, mas não conta para ninguém que você vai ter essa festa, né? Eu contei para ele na festa, mas ele esqueceu que eu tinha contado para ele. Não acredito. Ele genuinamente, quando chegou na festa, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. E isso me assustou muito. Isso é triste, né, doutor? Isso me assustou muito. Por isso que assim que eu aprendi esse programa, que eu li o livro, depois fiz o curso, eu fiz questão de eles são os primeiros pacientes meus para fazer a reversão do déficit cognitivo. E de lá para cá, quantas vivências que seu pai não esqueceu que vocês tiveram? Agora, realmente, ele voltou a ser aquele homem de 10 anos atrás, graças a Deus, né? Porque ele está com 80 anos, né? Acho que hoje ele está com a cognição equivalente quando ele estava com 70, que ele estava totalmente 100%. Que ótimo, doutor. Se você está interessado nessa possibilidade, nesse caminho, continue acompanhando a gente. Quinta-feira da Saúde foi só um aperitivo do que o doutor tem a apresentar sobre esse universo tão desafiador que é o declínio cognitivo e o Alzheimer. Se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque o doutor já se comprometeu a voltar e a responder para você. Combinado? Quinta da Saúde fica por aqui. Até semana que vem, doutor. Já prometi aqui no vídeo no ar que você vai ter que voltar. Combinado? Estamos combinados. Tchau, gente. Até Tchau, um quinta que vem. abraço para todos.